Pessoal, então vamos lá. Essa nossa live aqui de hoje, a gente está separando ela em três blocos, tá bom? Nesse primeiro bloco, a gente vai conversar um pouco sobre a questão biológica do vírus, né? Um pouco da virologia. Um pouco só, porque vocês já estão entupidos dessas informações aí nas redes sociais e na internet, e nos jornais também, todo dia. Então aqui não cabe muita gente falar só número de mortos, número de pessoas infectadas, né? A gente quer sair um pouco além disso daí. Mas aí para isso é bom a gente contextualizar remédios caseiros como tipo abacate, alho, um monte de coisa louca que o pessoal tá tomando aí para doença. Essa polêmica da cloroquina, que a gente vai abordar ela em uma outra live com o pessoal da química também, da farmácia, tá certo? Para esclarecer o porquê que nenhum país, nem nenhuma instituição do mundo vai recomendar um medicamento desse sem os devidos testes, tá? A não ser por um viés econômico, obviamente. Essa questão da China, pessoal, se foi a China, os egípcios ou os marcianos que inventaram o coronavírus, a gente nunca vai saber essa verdade e nem vai valer a pena a gente ficar destinando o dia inteiro nessas ideias de teoria da conspiração. O que a gente precisa é, a doença está aqui, a gente precisa ver como lidar com ela. Tá massa? Essa lógica dos caixões que a gente observou agora por último, né, de pessoas sendo aconselhadas a invadir cemitério, invadir hospitais, né? A gente tem vários colegas que são médicos, pessoal, enfermeiros, pessoal da saúde que está assim, muitos já adoeceram, né, da doença, outros levaram essa doença para casa, para parentes, vivem num clima assim muito pesado com o número de mortes, né? E esse desespero por respiradores e lidando com a política de saúde pública. Então isso foi um grande problema que foi gerado também, né? A gente precisa acreditar nos profissionais que foram formados, que estão aí na frente da batalha, estão lidando diretamente com as pessoas infectadas, né? Então, por favor, vamos apoiar aí os profissionais da saúde. A gente vem agora entrando em contato com várias questões do superfaturamento também dessa doença, né, de pessoas oportunistas. Claro, se tem a gente tem o problema, por exemplo, das secas no Nordeste, que tem as políticas de aproveitamento também, né, desse problema social que é o das secas, né, e político, e tem também o do coronavírus, né? Então a gente está observando algumas reportagens sobre licitações fraudulentas e etc. E isso tudo normal. Normal, assim, na nossa lógica de encontrar essas pequenas e grandes corrupções na sociedade. E aí a gente cai no tema da política, né? Então isso teve um viés político muito grande também, tá? Então beleza. Galera, então esse primeiro bloquinho a gente vai ficar até 5h20 falando alguns aspectos aqui. Depois a gente vai fazer um dueto aí, primeiro com o professor Egberto, se eu não me engano, e depois com o professor Diego, beleza? Antes disso, a gente abre aí para responder alguma perguntinha e conversar com vocês, tá bom? Então, primeiro, a primeira coisa, pessoal, é vocês atentarem para os locais de procura, certo? Muita gente vem perguntando coisas para mim, por eu ser biólogo, professor, mas às vezes você entrando num site confiável. O que é um site confiável, professor? Primeiramente, as universidades, galera. A gente tem lá, galera, produzindo conhecimento. A gente tem pesquisas de 1 ano, 2 anos, 3 anos com um determinado vírus, com uma determinada substância, né? Então acesse o site da UES, acesse o site da UFC, da Unicamp, da USP. A gente tem a Fiocruz, uma instituição muito renomada que vem sofrendo muitos ataques, exatamente por estar divulgando muita informação precisa, confiável, cuidadosa sobre como lidar com essa doença, tá? Então, primeira coisa, procure instituições confiáveis. Beleza. E aí a gente entra no tema das pandemias. Galera, a gente tem separamos três tipos de evidências dessas doenças na sociedade. A gente vai ter as endemias, doenças típicas de um determinado local, como a gente tem, por exemplo, febre amarela e malária em alguns lugares na região norte, são endemias, né? Que são locais onde aquela doença ela ocorre com um grande número de casos e frequente. A gente tem as epidemias. Nas epidemias, a gente tem um grande número de casos em um determinado momento. A gente pode ter uma epidemia e aí naquele local o número de casos aumenta muito de uma vez e depois pode sumir, depois aparecer de novo. E a gente tem as pandemias. Pan é de todo, né? De geral, de todo lugar. Então pandemias são doenças que elas já entraram num cenário global. E aí agora ela está em todo lugar. E aí agora já é um problema global, por isso é uma pandemia, certo? A gente teve aí essas várias gripes, né? Gripe suína, gripe aviária,
E aí tem agora o coronavírus, que aí passa a ser um problema global. Tanto é que alguns países fizeram comitês, se juntaram, acho que tem 40 ou 60 países se juntaram para juntar um fundo de verbas, por exemplo, para desenvolver vacinas, tá? Então, é um problema global agora. E aí, o que é que são essas pandemias virais, que no caso a gente está tratando agora? A gente tem doenças causadas por vírus, né? E aí esses vírus, a gente tem, por exemplo, a raiva, que é uma doença viral, a gente tem as gripes, que são doenças virais, a gente tem o HPV, não são pandemias, tá? Estou falando de doenças virais. Tem o HIV, né, que é o vírus que causa AIDS, então são doenças virais. Dentre essas doenças virais, a gente vai ter o coronavírus, tá bom? E o que é um vírus, galera? Por que o vírus é uma coisa fantástica, assim, difícil de você produzir vacina, de entender, de matar? Como é que você mata uma coisa que sequer é viva? Então, o vírus, a maioria dos cientistas não considera nenhum ser vivo. Professor, se não é um ser vivo, ele é o quê, então? O vírus, na maior parte do tempo, ele é uma partícula. Ele é uma coisinha que está ali, e aí ela é como se fosse um cristal, um grão de areia. E aí, ao entrar em contato com uma célula, não é qualquer célula. O vírus, por exemplo, que ataca as células da pele, não é o mesmo vírus que ataca as células da garganta, que atacam as células de plantas ou que atacam bactérias, né? Então, os vírus eles são muito especialistas. Quando entra em contato com aquela célula daquele hospedeiro lá, aí eles vão entrar, o material genético deles entra dentro da célula. E aí ele passa a funcionar como se fosse um ser vivo. Os vírus, galera, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso quer dizer que, obrigatoriamente, eles têm que infectar uma célula. E aí, infectando uma célula, ele se multiplica dentro dela e vai acabar gerando a morte dessa célula, tá? Então, por isso que os vírus são muito estudados em termos de saúde pública e a humanidade dedica muita energia, tempo e dinheiro a estudar eles, porque são coisas muito, 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 muito pequenas. Sabe o que significa vírus? Vírus significa veneno. Por quê? Primeiro, pelas doenças que eles causam, e segundo, porque o vírus, pessoal, ele demorou muito tempo a ser descoberto. Os vírus, dentro de uma bactéria, por exemplo, uma bactéria só vê no microscópio, né? Dentro de uma bactéria podem ter centenas de vírus, milhares de vírus dentro de uma bactéria. Então, tu imagina, uma bactéria no microscópio ter centenas de vírus dentro dela. Então, por isso demorou muito tempo. Só quando o homem conseguiu descobrir um microscópio mais potente, que é o microscópio de transmissão, que agora ele não trabalha mais com lentes, ele trabalha com feixes de elétrons. E aí você pode ver no computador. Ah, aí é que ele conseguiu ver aquela coisa que estava matando um monte de gente, um monte de planta. Aí descobriu lá, tá aqui, ó, essa coisinha que é o vírus agora. Tá? Então vírus significa veneno. Tá vendo como já começou a história do vírus, da descoberta dele como uma coisa fantástica? E aí, até hoje a gente tem doenças que não têm vacinas. Muita gente falando, professor, isso só pode ser coisa da China. Como é que eles não descobriram ainda a vacina? Galera, sabe qual é o tempo médio para desenvolver uma vacina? Por volta de 10 anos. Por volta de 10 anos para produzir uma vacina. Porque não é assim não. Pega um abacate, passa um liquidificador, bota na seringa e toma não, moçada. Isso aqui precisa fazer muitos experimentos. Porque uma determinada vacina, como um medicamento, como a cloroquina, ela pode até resolver um problema, mas causar outro. Não é assim quando a gente vai tomar algum tipo de remédio? Não tem remédio que às vezes você toma para uma dor, por exemplo, e vai afetar o estômago, causando uma gastrite ou uma úlcera? Não é? Não é assim? Não tem gente que, por exemplo, toma. Algumas pessoas aqui, ó, respondem no chat. Acho que muitas pessoas devem ser alérgicas, por exemplo, a dipirona ou a AS, não é? Então, essas pessoas, imagina se não tivesse teste, você aconselhar, se eu estou com uma febre, tomo uma dipirona, vou ter um choque anafilático, vou morrer de uma reação alérgica. Então, por isso que a gente não pode ser inconsequente, galera. Tem que estudar medicamento, tem que fazer um negócio sério, tá bom? Por isso que vacinas e medicamentos precisam ser aprovados, testados por profissionais de saúde. Não é pelo presidente, nem é por um deputado, nem é pelo vereador, é pelo profissional de saúde. Aquelas pessoas lá, biólogos, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, médicos, pessoas que estão trabalhando com aquilo. Massa? Beleza. E aqui no Brasil agora a gente chega num número de 1 milhão de casos, né? Com certeza muito mais, galera, porque imagino que não é testado, né? Imagino que já não foi testado, certo? Então a gente tá com isso aí por volta de 50 mil mortes, se eu não estou enganado, né? Me corrijam aí, eu não estou
porque a cada minuto, né, são em torno de 1.200 mortes por dia, 1.200, 1.300, né? O comércio vai abrir, e aí o comércio abrindo, como é que a gente vai lidar com isso? Porque o comércio está abrindo, as escolas, que é onde a gente trabalha, vão abrir. E aí as escolas abrindo, moçada, terminais de ônibus vão estar lotados, né? O trânsito vai aumentar. Pessoas na rua, na escola e nos terminais de ônibus vão comer em restaurante, em lanchonete. E aí a gente espera, assim, espera no sentido de hipotetizar, né? É a lógica. Se com o isolamento são 1.200, 1.300 pessoas morrendo por dia e o número de casos está em 1 milhão, a lógica me leva a pensar que não, se você libera o comércio, libera a escola, libera tudo, a tendência é que espalhe mais, né? Eu não consigo ver nenhuma pessoa até hoje que me dê um argumento lógico que isso daí vai diminuir. Não faz sentido. Então, o que a gente pode fazer é se ligar. E aí eu anotei algumas coisinhas aqui, ó, para fechar aqui esse bloco aqui agora, tá? Isso é uma doença nova, galera. Se um biólogo se formou ano passado, um médico, ele não ouviu falar em coronavírus. Assim como teve a época da chikungunya, eu não ouvi falar sobre isso. Então, para mim é novo, para o médico é novo, para o farmacêutico que está propondo os medicamentos lá é novo. Então, não cole em notícias de Facebook, cara. Acesse os sites confiáveis, universidades, jornais renomados, né? A gente tem aí BBC, CNN, né? Até jornais mesmo bem populares como o Globo, ele, por ser muito exposto, ele acaba tendo um certo filtro das reportagens, tá certo? Entrevistas com pessoas que estão aí também divulgando essas notícias. Se puder ficar em casa, fique. Não pôde? Claro, galera, tem comida, tem aquele desesperozinho que bate, tem profissionais que estão mesmo tendo que trabalhar e estão tendo que estar na rua, beleza. E aí toma os cuidados que não precisa ensinar, né? Máscarazinha, álcool, isso aí não estamos aqui nem para isso mais, porque vocês já dão para dar aula, tá? Criem rotina, galera. É muito massa que vocês criem rotina. Se vocês ficarem sem hora para acordar, para dormir, sem ter uma coisa para aprender a fazer, cara, é um violão, é um filme, plantar bananeira, pular corda, qualquer coisa. Se você não tiver rotina, você vai ser massacrado por essas informações que estão circulando aí, essas ansiedades, tá? Então cria rotina. Não tem o que fazer, não? Manda uma mensagenzinha para mim que eu invento alguma coisa para tu fazer aí em casa, que não existe isso não, cara. Olha, o professor Egberto está colocando aí, ó, estamos em 49 mil mortos, né? Raquel apareceu aqui também. Fala, Raquel. Massa. Carla. Pessoal, e aí, por último, para fechar esse bloco, é isso. Só dizendo para vocês que esse momento é um momento de mudança. A gente, mesmo voltando à escola agora, não vai normalizar. Porque o país ainda está com o mesmo número de casos de um mês atrás, assim, diário, né? Então, tomar cuidado, certo? Respeitar quem pode ficar em casa, respeitar quem não pode. Fazer o possível para acompanhar fazer as atividades dentro do possível. Ah, não posso. Não pode, não pode. Mas se pode, tenta fazer uma, tenta fazer outra. Isso vai manter sua cabeça ocupada, vai manter você ligado à escola também, tá massa? Criem rotina, galera, e vamos mudar. Vamos aproveitar esse momento agora para criar coisas. Como a gente aqui, ó, criando um Instagram, a gente criou o site da escola, a gente criou grupos das salas de aula virtuais, né, no Google Meet. Então, tudo isso é novo. Ninguém, nem os professores também lá da escola estavam habituados a isso. Então, vamos usar esse tempo para mudança, tá? E apoiar quem está sofrendo nesse período. Sofrendo com desemprego, sofrendo com parentes adoecidos, tá? Então, bora criar essa rede de apoio, galera. Solidariedade, tá massa? Pessoal, pela nossa proposta, a gente tem 2 minutinhos aqui, antes de chamar o professor Egberto, para se alguém quiser trocar alguma ideia, quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Alguém tem algum... E aí, professores que estão acompanhando aí o chat, se vocês tiverem alguma colocação, pode falar aqui agora, algum comentário. Se não, a gente pode transitar. Aí o Aldo, fala Aldo. Tudo certo por aí, cara? Por onde é que você anda? Tá em Fortaleza? Estamos aqui trocando uma ideia, cara, sobre esse cenário aí do coronavírus. Deu uma introduçãozinha sobre os vírus, né? E aí agora a gente vai começar a parte da geografia, né? Comentando aí um pouco sobre as questões sociais aí da doença. Beleza. Então, professor Egberto,
Se puder fazer aí a solicitação para a gente dividir aí a tela. Professor Otacílio, boa tarde. Estamos aqui fazendo a transição aqui de um dos blocos, né? A gente fez essa introduçãozinha. E agora vamos chamar o professor Egberto. Egberto ou Diego? Eu não me lembro agora qual dos dois. Pronto, vamos ver aqui. Fala, pessoal. Boa tarde. Tá me Fala, escutando, cara. Jorge? Tá me Que escutando leva, aí? tranquilo. Escutando, beleza? Beleza. Então, boa tarde, pessoal. Saudade aí de Tá dando vocês, algum né? eco, cara? Tá Só dando um algum pouco, eco no meu som? só um pouquinho. Deixa eu colocar o fone aqui, rapidinho. Pronto. E aí, cara, acompanhou aí a introdução sobre os Ah, vírus? muito bom, tranquilo. Tá todo mundo me escutando legal aí? Tá, né? Gente, então Massa. vamos seguir aqui, né? Porque a gente dividiu isso em 3 momentos, né? E aí eu vou fazer mais um apanhado global, né? Pegando mais um enfoque geográfico. E o professor Diego vai falar mais a questão do Brasil, né? Como está acontecendo as coisas aqui. Eu fiz aqui uma seleção de países, porque é interessante a gente acompanhar isso pelo mundo, porque nós temos 2 fatores que são muito importantes nisso aí. Primeiro, o gestor, as atitudes do gestor de cada país frente à pandemia, porque a gente sabe que a população segue bastante, né, o que o gestor faz, as orientações que vêm do governo. Também a questão socioeconômica, porque a gente tem que compreender que a qualidade de vida das pessoas vai ser fundamental nesse processo, né? Pessoas que não têm boa alimentação, que não têm boa moradia, que não têm renda, né, muito mais suscetíveis, né, a se contaminar. E aí, dessa forma, eu fiz aqui uma seleção de alguns países, né? E aí coloquei aqui o país do momento, né? Que é a Nova Zelândia. Lá você tem um governo de uma primeira-ministra, né? A senhora Jacinda Ardern. A Nova Zelândia, gente, para vocês terem ideia, foi um dos primeiros países que decretou lockdown. E ela decretou lockdown quando tinha morrido uma pessoa. Bastou morrer a primeira pessoa, o país decretou o lockdown. E por ser uma ilha, né, relativamente pequena, o controle à entrada de estrangeiros é muito mais fácil, né? E eles fecharam logo toda a fronteira e toda a entrada de pessoas. Vocês têm uma ideia, foi investido na Nova Zelândia 500 milhões de dólares no sistema de saúde. Olha só, né? Foi investido 500 milhões de dólares, foi feito um controle de fronteira, tá? Foi feito um app para as pessoas saberem os locais possíveis de infecção e onde há pessoas infectadas. Veja só, tecnologia, né? Foi feito um app para isso aí. Eu estou me estendendo mais na Nova Zelândia, né? Porque é o momento, né? É o país que está sendo exemplo, né? Foi o país que mais testou pessoas, né? No que diz respeito à sua população no geral. E outra coisa, lá eles fazem a chamada medicina preventiva. Eles não esperaram as pessoas procurarem, eles foram caçar as pessoas que estivessem com potencialidade de estar doentes. Fizeram a caça ao vírus, literalmente. Hoje, né, eu fiz essa pesquisa hoje, na Nova Zelândia, que tem 4.821.198 habitantes, só tivemos 1.507 casos e apenas 22 mortes. Isso, no total da população, representa 0,0004% da população. Quer dizer, né, é uma situação que a gente... É um exemplo a seguir, né? Um exemplo a seguir. Aí eu peguei aqui... Oi.
Só um comentário, cara, que a Nova Zelândia, a Austrália são países que são referência de controle sanitário, Isso, inclusive, por exemplo, de espécies invasoras. Você, para entrar lá, tem todo um critério sanitário para que você não leve uma semente, um vírus, um fungo, porque por ser ilha, eles são mais vulneráveis, né, também. exatamente, é. Outra coisa interessante aqui, eu peguei, subindo mais um pouquinho, né, para a Ásia, peguei o Japão. Por que que eu quis pegar o Japão? Porque o Japão, logo de início, ele não quis fazer quarentena. Né? Ele não quis fazer quarentena. E o Japão, nós temos uma característica, nós temos o país com a maior longevidade do mundo. A média de vida do Japão é de 88 anos de idade. E o Japão só veio decretar o estado de emergência no dia 7 de abril. Só que também tem uma coisa muito interessante quando a gente fala do Japão. É a forma como o japonês vive, né? A qualidade de vida, os hábitos, né? Praticam esportes regularmente, fazem exercícios físicos, a alimentação deles é uma alimentação muito equilibrada, não é um povo que você vê beber demais, nem fumar demais. E aí mesmo com todo esse problema, o Japão com seus 126 milhões de habitantes, só teve 17.799 casos e apenas 952 mortes. E aí, se você comparar a população do Japão de 126 milhões para de 4 milhões da Nova Zelândia, né? E considerando que eles demoraram, né, a fazer esse sistema de isolamento, e também que você tem uma população idosa que representa uma grande parcela da população, que a gente sabe que os idosos são os grupos mais vulneráveis, né? Então isso é uma coisa que, mesmo assim, você vê a diferença, né? E aí, só a título de curiosidade, a Nova Zelândia ocupa no IDH mundial a 14ª posição e o Japão ocupa a 19ª, né? Os IDHs bem parecidos, da Nova Zelândia 0,921, do Japão 0,915. Aí agora, eu dei esses dois exemplos, eu quero falar dos casos de negligência. Que por ser negligência, são países da Europa, né? Por exemplo, a Suécia. A Suécia se negou a fazer o isolamento, né? Virou até notícia, no entanto que o presidente aqui queria usar a Suécia como exemplo, né? Só que você não pode comparar a qualidade de vida da Suécia, média, com a qualidade de vida do Brasil, né? A Suécia vai ter um IDH, é o 8º IDH do mundo, 0,937. Então, quer dizer, você vai ter uma qualidade de vida muito superior à nossa, né? Mas na Suécia, o interessante é que eles, por não fazer o isolamento social, com a população apenas de 10 milhões de habitantes, seria a população da Nova Zelândia vezes 2, enquanto a Nova Zelândia teve 22 mortes, eles tiveram 5.053 mortes. Né? Olha aí a diferença. Que a população é relativamente pequena, né? Foram 56 mil casos, né? E mais de 5 mil mortes. Com a população de 10 milhões de habitantes, é um número bastante elevado, né? E aí, junto com a Suécia, nós tivemos aqueles outros dois países que foram negligentes no início, a Itália e a Espanha, né? A Itália, a gente viu que logo no começo o prefeito da cidade de Milão foi uma campanha, Milão não para, né? E ele foi chamado uma época dessa numa emissora de TV para falar sobre a questão, ele estava de cabeça baixa, né? Porque a região da Lombardia, que é a região norte ali da Itália, foi o epicentro durante muito tempo, né? Durante muito tempo lá foi o epicentro. E quando chegou tendo mais de 1.000 mortes diárias, né? E agora que eles conseguiram se estabilizar mais, é uma região que a população tem uma idade elevada, né? E a gente sabe que o italiano também fuma muito, bebe muito. Então você também, né, Jorge, você que é da biologia, sabe que o vírus ele é mais violento quem tem as doenças pré-existentes, né? Quem é diabético, quem é cardíaco, quem é asmático, quem é hipertenso. Nessas pessoas. Aí quando você pega a população do Brasil, quem é que não tem ou pressão alta, ou diabetes, ou não fuma, ou não tem mais de 50 anos, não sobra ninguém, né? Pois é, aí você vê, ó, vou pegar aqui o caso da Itália, né? A Itália teve 238 mil casos e 34.561 mortes, né? Numa população de 60.464.000 pessoas, né? O IDH da Itália já é o 29º, já não está no top lá em cima, mas ainda é IDH alto, né? O da Suécia, apesar de ser 8º, foi negligência. E nós tivemos uma situação similar da Itália na Espanha, né?
que a Espanha também eles demoraram, né, a querer aceitar essa questão do isolamento social, e a Espanha ela tem até um índice maior do que o da Itália, quando a gente faz o percentual, porque a Espanha tem uma população menor, de 46 milhões, mas teve 28.313 casos, enquanto o da Itália dá 0,057, o da Espanha dá 0,06, né? E os IDH são parecidos, né? O da Espanha é o 25º, o da Itália é o 29º. E aí nós chegamos aqui, eu saio da Europa, venho para a América, né? Eu quis mostrar uma realidade Oceania e Ásia, um pouco da Europa, e agora a gente vem para a América para a gente chegar também aqui, o Diego está falando da Inglaterra. Não, Diego, na Inglaterra até vi uma reportagem, fizeram isolamento também alto, mas é porque lá se espalhou muito rápido, devido à questão dos intercâmbios, né, das fronteiras, né? Algo parecido com o que aconteceu em Nova York, né? Exatamente. Foi mais por causa da questão fronteiriça. Aí nós chegamos nos Estados Unidos da América, que nós temos também lá um cara como gestor que, vocês sabem, né? Ninguém, não é muita referência. Naquele preço. Lá nós já temos 2.266.693 casos. Mas, por incrível que pareça, o índice deles ainda é menor do que o da Itália, da Espanha e da Suécia. É só 0,03. Porque são 120.899 mortes, mas eles têm 330 milhões de habitantes. É porque a população americana é muito grande, né? E aí dá aquela impressão daquela coisa exorbitante, mas se a gente for olhar no total da população, o percentual é menor, mas a gente sabe que vida é vida. A gente tem que comemorar o mínimo, né? O mínimo, porque são vidas. Ninguém está aqui para trabalhar em cima de números, né? Porque uma vida é importante. A gente sabe que famílias estão perdendo, né, os seus parentes, famílias estão ficando tristes, então é um negócio muito complicado. E aí, chegando no Brasil, já que a gente já falou em Estados Unidos, né, e aqui o gestor aqui, né, o JMB, tem o cara lá como ídolo. O Brasil, no número de casos, nós já temos 1.038.568 mil casos, né? Mais de 1 milhão de casos. Mortes, 49.090. Né? Muita gente, né? E o nosso IDH, 79º do mundo, 0,761, mas aí o Diego vai falar isso aí quando ele fala da regionalização, que o nosso IDH não reflete nossa qualidade de vida, porque nós temos uma diferença muito grande intrarregional, né? Até dentro da nossa própria cidade, se a gente pegar o Meireles e o Genibaú, são situações totalmente diferentes, né? E aí, eu deixei por último aqui, antes do Diego, eu tenho quantos minutos aí, Jorge? Cara, tem algumas perguntas, né, para jogar, a gente está 8 minutos. Pronto. E aí, nós vamos aqui para o nosso vizinho, né? Nosso amigo Alberto Fernandes, presidente da Argentina. A Argentina tem uma população praticamente igual à da Espanha. Enquanto a Espanha tem 46 milhões de habitantes, a Argentina tem 45 milhões. Né? Enquanto a Espanha teve 245 mil casos, a Argentina só teve 39 mil. Enquanto a Espanha teve 28 mil mortes, a Argentina só teve 979 mortes. A diferença. E o IDH da Argentina é o 48º. Ele está bem mais. Porque muitos meninos pensam que a situação da Argentina é igual à nossa, e não é. Né? O IDH da Argentina é IDH praticamente de país desenvolvido. Né? Eles têm os problemas sociais, já decretaram moratória 2 vezes, mas tem um nível de escolaridade melhor do que o nosso, tem uma distribuição de renda melhor do que a nossa. Né? E aí, a atitude do Alberto Fernandes lá foi uma atitude louvável, né? Porque os 979 mortes com uma população de 45 milhões de habitantes, considerando que é um país em desenvolvimento, né? É uma atitude louvável, né? Eu fiz até aqui um cálculo que se a gente for comparar, vamos pegar aqui o exemplo da Nova Zelândia. O Brasil tem uma população 44 vezes maior do que a da Nova Zelândia. Se a gente multiplicasse o número de casos da Nova Zelândia por 44, nós teríamos 968 mortes. E o Brasil já vai para 50 mil. Né? Quase a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. E aqui eu quero dar os parabéns à senhora Jacinda Arden. Interessante, ó.
Nova Zelândia, Japão, Suécia, Itália, Espanha, todos eles são governados por primeiros ministros. É curioso, né? Parabéns para a senhora Jacinda Ardern e para o nosso vizinho aqui, para o senhor Alberto Fernandes, e vaias para o senhor Stefan Löfven, da Suécia, Giuseppe Conte, da Itália, e Pedro Sanches, da Espanha. Encerro minha parte por aqui. No Brasil, o Diego vai entrar mais nessa questão de Brasil, tá? Alguma pergunta? Vai fazer Massa. Perguntas? Cara, eu anotei aqui alguns comentários, perguntas. A gente tem 5 minutinhos, né, antes de transitar o bloco. A primeira é uma do Aldo. Aí eu posso comentar e tu complementa aí também. O Aldo perguntou essa relação da criação da vacina, né, com a relação com a China. E aí eu estava até falando no começo da live, Aldo, dizendo que isso é uma coisa que a gente nunca vai saber precisamente, porque tem uma influência política muito grande nos comentários, né? De ambos os lados, assim. E aí é muito difícil, cara, tu rastrear isso, sabe? Porque, às vezes, inclusive, uma nova espécie ou um novo vírus desse, ele pode ser gerado em mais de um lugar ao mesmo tempo, inclusive, certo? Então... Eu fiz uma brincadeira com os meninos sobre isso aí. Termine. Foi? Diz aí. Porque, por exemplo... Não, é só para dizer isso, que essa questão, eu particularmente acho que eu não acho que faz sentido, seria muito burro, assim, uma criação dessa, de uma potência, criar um negócio desse, soltar dentro de casa, mesmo tendo a vacina, porque a vacina, qualquer vacina no mundo, ela não é 100%. Então, eu vou aproveitar... um vírus desse soltado dentro de casa, chegando num parente de alguém, sabendo que não é 100%, né? Então eu acho seria muito medieval, assim, porque as sociedades já criaram muitos vírus, bactérias, assim, já utilizaram como ferramenta de guerra. Mas hoje em dia, eu quero usar desse jeito, dar um tiro no pé desse jeito, eu acho muito vacilo. Gilberto, a opinião? Essa questão da China, né, que o pessoal criou esse mito aí, dizendo que a China criou o vírus para acabar com o mundo. Aí eu vou fazer um questionamento igual que eu fiz. George, se tu me deve 5 milhões de reais, eu vou te matar? Tem nem perigo, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Pois se você olhar, os meninos têm no livro deles, os 5 maiores bancos do mundo são da China. Tá? E quem deve mais dinheiro para a China são os Estados Unidos. Que na crise Eu vi uma reportagem recente falando da compra, né, de ações e de empresas na China. Por quê? Dos Estados Unidos. Na crise de 2008, os chineses compraram várias ações dos bancos americanos que estavam com dificuldades. Então, hoje, quem deve mais dinheiro para a China é os Estados Unidos. E outra, a China tem um mercado mundial. Ela vai acabar com a economia mundial, ela vai vender para quem? É só você pensar. Se você tem quem te deve muito dinheiro e você tem quem compra tudo seu, você vai acabar com o mercado mundial e você vai vender para quem? E você vai receber como o dinheiro que estão te devendo? Né? Tem até no livro aqui a brincadeirinha, vou mostrar aqui bem rapidinho, ó. Tem uma chargezinha aqui, ó, é o Obama, ó, jantando com o primeiro-ministro da China, ó, quando ele emprestou dinheiro, ó. E ele pergunta, ó, quando é que você quer mais dinheiro? Tá no livro de geografia dos meninos isso aqui, ó. Foi um jantar que o Obama fez na época que o negócio apertou, eles correu lá pedindo, porque os chineses queriam investir. Eles tinham dinheiro sobrando, né? Economia crescente, né? Então, não fazia sentido. Então, essa história de criar em laboratório para acabar com o mundo, isso é conversa da carochinha. É conversa para quem não tem o que fazer. Beleza? Cara, só outro comentário aqui, ó. O pessoal perguntou das vacinas, né? Alguma coisa, comentário aí da vacina. E aí, só lembrando, pessoal, que o Brasil, ele tinha ficado fora porque fizeram esse comitê internacional de verba de fundo para desenvolver a vacina. Lembrando que tem mais de 100 vacinas em fase de teste, né? Fases de teste que elas são 3 fases. Primeiro, eles procuram uma proteína, uma substância que pode estimular a célula. Depois, eles vão testar isso daí em animais, em laboratório. Depois disso daí, vão testar em grupos de seres humanos controlados, né? Então, por isso que demora tanto para desenvolver uma vacina, né? O Ian comentou em relação ao vírus sofrer mutação. É exatamente isso, Ian. Por exemplo, por isso que a gente não tem vacina. Professor, quanto tempo demora? Cara, a AIDS já está mais de 3 décadas matando gente, a gente não tem vacina ainda. Por quê? Porque é um vírus que sofre mutação bastante. Então,
como a gente não tem, por exemplo, da dengue. E a mesma coisa pode acontecer com o coronavírus, tá? Por isso que os países, como é uma pandemia, fizeram uma mega associação com verbas. O Brasil, inclusive, teve a brilhante ideia de ficar fora. Por que que ficou fora, ao meu ver? Porque ele ficando fora, não gasta o dinheiro com isso, até porque é uma gripezinha, né? E aí, depois, pode comprar a vacina. Fantástico, né? Porque a vacina vai ser produzida. Essa questão dos Estados Unidos com a China é muito complicado, porque o Trump é sem noção e ele fica só inventando casos, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo da... porque a Huawei, que é a empresa chinesa, ela desenvolveu a tecnologia 5G. E o 5G, para quem não sabe... isso é outra polêmica, né, cara? O 5G é uma tecnologia militar. Aquele drone que matou o general lá no Irã, aquilo ali é teleguiado via 5G. Então, ele fez com a Huawei, o que foi que ele fez? Ele fez a Google não fornecer mais o Android para a Huawei. Chantageou. Disse que não dava mais subsídios à Google se ela vendesse o Android para a Huawei. Então, é essa briga comercial, só que aquela história. Eu vou lhe falar uma coisa que a gente tem que entender. O povo oriental, se você for ver a cultura oriental, vagabundagem é com o ocidental, não é com o oriental, não. Não me leva a mal, não, mas o povo oriental é um povo decente. As vagabundagens, quem inventou tudinho, a maioria foram os ocidentais. Isso aí é uma coisa que a gente tem que aceitar, isso aí. Mas vamos ver se a gente ganha um pouquinho dessa mistura, né, professor? Com a globalização e ver se a gente mistura um pouco Ocidente e Oriente aí. Exatamente. E cria um pouco de cultura, né? Exatamente. Pois, cara, massa. Galera, valeu aí pelas perguntas. Valeu, professor Adilberto. Pro professor Diego entrar. Beleza, cara. Vamos lá. Diego agora vai... Vai. Massa. Diego vai puxar aqui agora, a gente faz sequência falando agora num âmbito local, né? Então o professor fez aí uma abordagem, o Egberto fez essa abordagem mundial, falando em Nova Zelândia, Japão, Itália, Estados Unidos, Brasil também um pouco, né? Sobre como os países vêm lidando e dados reais, galera, informação, número de casos, proporção de casos por local e melhor, analisando o cenário local. Por exemplo, se a gente bota só a nossa cultura de brasileiro, o que significa um lockdown no Japão em tempo e o que significa um lockdown aqui no Brasil. Eu tiro aqui, eu moro em Calcaia, né? Aqui é meu terra de ninguém. E aí o que é que acontece? Quando avisaram que iam tirar o lockdown, quando avisaram que ia afrouxar, na esquina aqui de casa já estava sinuca, festa, todo mundo sem máscara, quando avisaram que ia tirar o lockdown, né? Então, às vezes, mesmo adotando essas políticas públicas, mesmo adotando, ainda assim a gente tem essa dificuldade a nível de educação do povo, né? De instrumentalização de recursos políticos, e aí você tem, às vezes, medidas teóricas e tem o que acontece na realidade. Imagina, por exemplo, para as escolas, o que é proposto de distanciamento de alunos, né? O que é proposto de você lavar a mão, sempre tirar a máscara sem tocar, isso e aquilo. Às vezes a pessoa tem a máscara, mas o uso, pelos nossos hábitos, não vai ser construído tão facilmente, né? O professor Diego já está nas áreas aí. A gente, então, agora vai entrar nesse terceiro bloco, comentando a questão local, né, Diego? Isso mesmo. Estão me ouvindo bem? George? Massa, tranquilo. Beleza. Bem, pessoal, boa noite, né? Boa tarde, boa noite a todos e todas, né? E né, o professor Gilberto já falou de um cenário bem global, né? Inclusive envolvendo uns aspectos sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que ele vai interferir diretamente, né, na quantidade de óbitos, de mortes, né, do coronavírus. E aí ele já trouxe um gancho para a gente, né? Quando ele já falou do Brasil, que o nosso IDH, infelizmente, ele é baixo. E a gente está apenas na posição 79 do mundo. E tudo mais. E aí, só que, né, o nosso IDH ele tem uma particularidade, porque nós somos um país, né, em dimensões continentais, certo? Nós temos as cinco regiões, né? E aí, acho que não é novidade para ninguém que as regiões em que tem o IDH mais alto são as regiões sul e sudeste, né? E estou olhando aqui no site do IPE, né, do governo federal, que os maiores índices de IDH, educação, saúde, né, e longevidade, né, de vida estão na região sul e sudeste, certo? Pegando um pouquinho de centro-oeste. E as regiões norte e nordeste, elas têm o menor IDH,
certo? Menor IDH. Então, é bastante perceptível e também, né, é perceptível que o governo sabe, né, em que, por acaso, se viesse uma pandemia do caso do ritmo do coronavírus, as regiões que seriam mais impactadas seriam o quê? Norte e Nordeste. É só a gente pegar um pouco, pegar a fita e voltar um pouco atrás, para o mês de abril e maio, e ver como é que estava a situação de Manaus. Né? Manaus virou uma calamidade, praticamente. Certo? Então, o IDH lá é baixo, muito próximo, né, de zero. Tudo mais. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem um governante, né? E tem um governante em que ele joga a culpa, né, para os governadores, certo? Não tem um plano de estratégia nacional, né, com o SUS. Inclusive, galera, vamos fortalecer o SUS e, né, sempre defender o SUS, certo? Não tem um plano nacional de combate ao coronavírus, né? Nós temos aí já desde o primeiro caso, né, até hoje, o dia 20, só agora, se não me engano, mês passado, que o governo federal inaugurou o primeiro hospital de campanha federal, certo? Nós estamos aí já dia 20, né, de junho de 2020, certo? Somente mês passado, foi esse mês que o governo federal inaugurou o primeiro hospital de campanha. Olha a gravidade, né? A gente precisando de leitos de UTI, de enfermarias, isso demorou esse tempo todo para o governo federal inaugurar o primeiro hospital de campanha, certo? Aquele prédiozão, né, Diego? Aquele prédio lá na China que foi criado um mês, eu acho, 40 dias. Acho que foi menos de um mês, eu acho. Eu acho que foi em Um 3 prédio semanas. gigantesco, né? Um hospital gigantesco criaram. Sim. E aí, quando a gente passa para a situação de local, né, aqui do Ceará, aí a gente vai ter, né, já estamos aí já praticamente 3 meses de isolamento social, nós passamos aí quase um mês, né, em lockdown, né, que deu essa queda, né, de número de contágios, porém, né, existem alguns fatores, né, que o Egilberto trouxe bem do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E a nossa cidade de Fortaleza, aí a gente tem um panorama também de desigualdade social, né? Com a pandemia, certo? E aí estou lendo aqui um artigo da Fiocruz, com a pandemia, essas desigualdades sociais, elas se afloraram cada vez mais. Certo? A gente consegue ver, infelizmente, mais nitidamente, a desigualdade social. Liga? E aí, pegando a nossa cidade de Fortaleza, a gente vai ter bairros com IDH parecido ou iguais da Noruega, Dinamarca, os países lá europeus, certo? E a gente também vai ter aqui na nossa cidade de Fortaleza bairros com IDH muito baixo, certo? E esses bairros com IDH mais alto, Aldeota, Meireles, Praia de Iracema, o bairro do Cocó, certo? E aí a gente vai ter bairros com IDH muito baixo também, Bom Jardim, Messejana, Siqueira, Barra do Ceará, Pirambu, que são IDHs comparáveis a alguns países do continente africano, certo? Então perceba também que tem uma relação também como foi o processo de construção do país, né? E tudo mais. E aí, para a gente perceber esse IDH, como ele interfere dentro do coronavírus, né? Aldeota, Meireles e o Parque do Cocó e a Praia de Iracema, juntos, concentram a maior quantidade de casos do Covid-19 em Fortaleza. A maior quantidade de casos. Certo? Mas os bairros que concentram a maior quantidade de óbitos é a Barra do Ceará, Pirambu. Certo? Ou seja, bairros onde tem o IDH mais baixo. Quando você pega essa proporção do IDH, é interessante porque o IDH ele mede o quê? Longevidade, educação e renda. E saúde. Certo? Ou seja, bairros que têm saneamento básico, que é o mínimo que uma população deve ter, né, eles conseguem, né, enfrentar o coronavírus com melhor forma do que aqueles bairros que não têm um saneamento básico. Certo? Bairros também onde a quantidade de pessoas vivendo por metro quadrado é muito grande. A gente tem bairros, casas que vivem até 7 pessoas, né, em 3 cômodos. Entendeu? Então, como é que a gente vai praticar esse isolamento social? Né, esse lockdown? E aí vem também a problemática, ok, vamos ficar em casa, né? Para quem pode. E aí muitos estudantes também perguntaram, mas professor, como é que a população pobre vai ficar em casa, que tipo, muitos dependem do trabalho informal, e aí é que vem o poder do Estado, né? Nesse período de calamidade pública. Certo? De oferecer para essas pessoas, né, que eles consigam ficar em casa, né, com o mínimo de renda possível. E lembremos
que o presidente da República queria dar R$ 200. R$ 200, galera, não é nem a bolsa que eu ganhava na UES. Entendeu? Como é que uma família vai viver com R$ 200? Com 600 já é difícil avalir com 200. Entendeu? Então tá aí... E os caras argumentam que isso vai quebrar o país, né? Pois é. Inclusive, o presidente já disse agora que se votarem de expandir, ele vai vetar o auxílio completo, né? Tava numa... Então não tem, como é que pode dizer, não tem como a gente voltar à normalidade se as pessoas estão doentes. Isso é bastante lógico, entendeu? Então, apesar da nossa curva de contágio ter diminuído, né, é muito irresponsável a gente, na próxima semana, começar a abrir os bares e as igrejas, por exemplo. Entendeu? Onde vai ter muita acumulação, muita aglomeração de gente, certo? E as escolas, por então, como o professor já falou no começo, né, a gente vai ter um maior aumento no transporte público de pessoas, vai ocorrer maior aglomeração de gente. Então, a tendência, e eu espero que a gente esteja totalmente errado, mas a tendência é que essa curva de contágio ela comece uma nova onda, né, de contágio do vírus, certo? Porque vai ter mais gente se movimentando, e aí o vírus ainda continua circulando pela cidade, né? Não é porque a curva baixou que a gente tá livre, certo? E aí eu tenho visto também muitos no meu Instagram aqui, a galera, tipo, praticamente de boas na praia. Gente, não é hora de ir pra praia, certo? Percebam, olhem como é que está a situação dos bairros da gente, entendeu? Então, a gente ainda tem casos, o país está com 3 dias consecutivos que nós ultrapassamos a margem de 1.000 mortes por dia, certo? Nós estamos aí com mais de 1 milhão de casos, nós somos o segundo país que atingiu essa marca, infelizmente, entendeu? E sem falar nas subnotificações, nós somos o país em que menos se testa por 1 milhão de habitantes, menos se testa. Então, a gente tem um caso literalmente de subnotificação. E trazendo um dado mais importante para abrir aí para a galera ver alguma pergunta, a população pobre que vive em periferia, elas são mais afetadas, certo? E aí, se a gente fizer um aprofundamento maior ainda, se a gente pegar a população preta e pobre, que são mais afetados ainda. É só a gente pensar e relembrar de onde, como foi a entrada do vírus aqui no nosso país. Certo? Veio pelas pessoas, a classe A, né? Que estavam viajando e voltaram para o Brasil. Certo? E aí começou a disseminação porque, né, muitas empregadas domésticas ainda ficavam indo, né, para as casas das suas patroas para trabalhar. Certo? E aí ocasionou essa proliferação cada vez maior do vírus. Então começou lá no Meireles, Aldeota e Pocó, onde tem um índice de desenvolvimento humano muito mais alto, e depois foi para a periferia, onde a gente tem realidades totalmente distintas. Então, infelizmente, com o coronavírus, a gente consegue ver, né, a desigualdade social na nossa cidade, como ela é marcante, e está nítido aí para todo mundo ver. E os governantes sabem, galera, viu? Não vamos passar pano para nenhum tipo de governante, né? Os governantes sabem dessa desigualdade social. É isso aí, cara. Inclusive, eu estava vendo a reportagem, Diego, que mais de 50% dos casos do Brasil, quando eles rastrearam, eles viram que vieram da Itália, né? Sim. E aí acredito que a população pobre não estava passeando na Itália nesses dias, né? Então os caras trouxeram, mas tem mais acesso imagina, lave as mãos, não sei o quê, use o sabão de coco, álcool. Galera, nos primeiros meses a gente não encontrava nem álcool. E quando encontrava, o cara comprava pela internet de R$ 50 1 litro de álcool. Então, mais uma vez, era muito massacrante a diferença de acesso, né? Então, esses ricos, ou não necessariamente ricos, às vezes, pessoas da classe média que conseguiram viajar e trouxeram isso também, mas a maior parte a gente sabe que não, né? Eles lidam de boa com isso, inclusive comitiva presidencial. Imagina quantas pessoas entraram em contato, né? Seja de delivery, seja de um empregado doméstico, porteiro de um prédio. Imagina quantas pessoas entraram em contato com essa simples comitiva que viajou para os Estados Unidos, e isso espalhou para tantas pessoas, né? Sim. Então, Diego, finalizou? A gente pode abrir para a pergunta? Só para dar um último ponto. É totalmente responsável também, galera, apesar de eu gostar muito de futebol, não poderia deixar de passar sem essa. É totalmente irresponsável ter um jogo de futebol em um estádio, em um estado como Rio de Janeiro, dentro do Maracanã, onde do lado tem um hospital de campanha de Covid-19.
certo? Só para deixar registrado, é Massa. totalmente irresponsável Perfeito, perfeito. a gente ter o circo ali, entretenimento, e do lado a gente tem gente morrendo de Covid-19. Entendeu? Então é totalmente responsável também a volta do futebol. Exatamente. E não à toa que muito, assim, existe uma massa muito grande, inclusive no futebol, apoiando ainda essas medidas, né? Óbvio, os caras têm helicóptero, estão isoladinhos em casa numa mega mansão, com piscina, com cachorros e cavalinhos passeando no quintal, né? E os caras não estão nem aí para isso, né? Ele vai de helicóptero, ele tem os melhores hospitais do mundo para eles se tratarem, né? Então, é impossível mesmo. Diegão, só respondendo aqui uma pergunta do Ian. O Ian perguntou da questão da imunidade, né? Então, Ian, cara, é igual comentei no início lá, toda e qualquer coisa que o pessoal comente na internet de forma muito precisa agora é vacilo e tende a ser mentira. Por quê? Porque, como eu disse, uma doença, ela passa... a gente tem da AIDS, né? Que tem 3 décadas sendo estudada e não tem vacina. Uma chikungunya que até agora os médicos ainda não mapearam, já tem alguns anos que ela está fazendo estrago. Eu mesmo ainda sinto 2 anos depois efeitos da chikungunya, e tu vai no médico e o médico não sabe ainda direito aquilo, né? Então, demora muito, cara, para a gente se apropriar disso tudo, para serem gerados livros, para isso ser passado para os profissionais de saúde, né? Então, essa é uma doença super nova, ela não está em livro nenhum, ela não foram formados profissionais para trabalhar com isso, tudo é novo. Um dia saiu a reportagem de que o cara ficava imune, 2 dias, 3 dias depois saiu uma reportagem de uma pessoa que teve o caso de novo, né? Então, é uma coisa que ainda estão investigando, tá? E aí, só dizendo que utilizaram de forma política também informação equivocada. Existem os pré-sintomáticos, assintomáticos e os sintomáticos. Usaram a informação do assintomático como se fosse o pré-sintomático. Pré-sintomático, galera, é aquele cara que pegou, mas que ainda não se manifestaram os sintomas, mas ele transmite. Entendeu a diferença? Então, aquele cara pode não ter sintomas porque a doença ainda está se instalando nele, mas ele está passando para a galera. E esse é a maioria. Esse é a maioria, entende? A gente tem que, se eu não me engano, 40% dos casos, não, 60% dos casos é assintomático, 70% é assintomático. Ele não vai estar sentindo ali, né? Então a carga viral normalmente está muito baixa e não vai infectar outra pessoa. Mas como é que tu vai saber? Como é que tu vai saber? Peraí, deixa eu pensar aqui, eu sou pré-sintomático ou eu sou assintomático, né? Então tu vai transmitir, cara. Então tem que se ligar. Massa? Sim. Então, pessoal, acho que é isso, né? Se os colegas tiverem mais algum comentário, a gente está encerrando aqui esse quadro. Muito massa, agradeço aí a colaboração, essa partilha aí de informações, né? Esse preparado que a gente fez aqui para vocês. Professor Diego, professor Egberto, a escola aqui, todo no apoio, Marília, Otacílio, né? Vários alunos, colegas, ex-alunos, pessoas que foram passando no Instagram e acessaram. Galera, a gente tem que fazer isso, rede de apoio, principalmente informações, para a gente ter informações, conversar com clareza, conversar com argumentação, conversar sem ser fanático de isso cura, isso não cura, né? Isso não é ciência, né? A gente tem que conversar sobre as possibilidades, entender os processos, tá bom? Professores, querem fazer alguma colocação aí? É isso, galera. A Terra não é plana, viu? Vacina funciona, certo? Pelo amor de Deus. A Terra não é plana, a vacina funciona, certo? E aí vamos ficar atentos aos profissionais de saúde, ok? E eles estão na ciência, acreditar na ciência também, é importantíssimo. Acessem sites confiáveis, galera, de gente que está produzindo informação, produzindo ciência e produzindo conteúdo. Tá massa? Valeu, Pamela, Roberto, Aldo, Fernando, uma galera. Valeu, pessoal. Brigadão aí. E sábado que vem a gente tem mais, hein? O Fernando lembrou aqui agora, galera. Sábado que vem. Então, esse ciclo aqui de debates e palestras, assim, mini palestras sobre alguns conteúdos, eles vão continuar, tá bom? Então, vamos ficar ligados e vamos se apoiar nessa rede, ó. Profissionais de áreas diferentes, com formações diferentes, trazendo esse conteúdo aí, tá bom? Tamo junto, esse vírus vai passar. A gente, escola, saúde, comércio, tudo vai voltar, mas vamos se ligar para a gente voltar aprendendo, galera, aprendendo, tá bom? Valeu, show. Valeu, falou, moçada. Nada de praia, nada de shopping, por favor. Melhor. Valeu, Diego. Até mais, galera. Falou. Até próximo sábado.